nas redes sociais. Estamos aqui para iniciar mais uma vez o nosso Young Racers News e hoje trazendo notícias bem importantes, bem interessantes e até bombásticas para vocês. Então seja muito bem-vindo. Se você chegou aqui de paraquedas, já deixa o seu like aqui, se inscreve se você ainda não foi inscrito e comenta aqui qual foi a notícia que mais te impactou essa semana, que a gente está curioso para saber também. Quem sabe a gente fale dela aqui hoje à noite. E vamos lá, iniciando mais uma vez o programa aqui com a bênção de Deus. Boa noite para você também, Fabrício. Boa noite, Gil. Boa noite a todos os Youngers que estão nos assistindo. Bom, hoje temos muita notícia para falar. A gente ainda tem muita coisa para comentar, né, Gil? Então, bora lá. Pois é. E eu quero começar esse programa de hoje, nesta quinta-feira, dia 4 de julho. Eu quero começar com uma até bombástica, né? Sobre um suposto caso da família Schumacher. A família Schumacher, né, pai e filho, estão sendo acusados de chantagear a família Schumacher e vazar fotos e vídeos que foram para a Deep Web, né? Desculpa dizer isso aqui para não ficar muito pesado aqui para o YouTube, né? Estão ameaçando de vender em sites e divulgar para a imprensa em troca de dinheiro, ou seja, isso é uma extorsão, uma chantagem que não é muito válida e não é nada legal ver isso para a família Schumacher. Veja na reportagem que se segue. Sem som, Fabrício. Tá saindo o som? Volta do começo. Perdão, pessoal. Problemas técnicos aqui, a gente fica meio encafifado aqui. Perdão. Então, sim, o erro foi meu, perdão. Nesta quarta-feira, dia 3, pai e filho estão sendo acusados de chantagear a família Schumacher, pedindo dinheiro para não publicar fotos recentes do ex-piloto. Autoridades da Alemanha disseram ter encontrado fotos privadas da família do heptacampeão. A promotoria da cidade de Wuppertal, onde ocorre o processo, não divulgou mais detalhes do caso, sob a alegação de segredo de justiça. No entanto, o jornal alemão afirma que os suspeitos são pai e filho de 53 e 30 anos. Os suspeitos estariam ameaçando a família Schumacher de divulgar imagens obtidas na Dark Web, a não ser que recebessem milhões de euros em troca das fotos. Dark Web é um termo que se refere a páginas na internet que não são acessíveis por navegadores comuns. Um porta-voz da família Schumacher disse à agência Reuters que não iria comentar o caso. Relatos de pessoas próximas ao heptacampeão dão conta de que Schumacher sofreu sequelas neurológicas permanentes após ter batido a cabeça. Sua mulher, Corina, e seu ciclo familiar mantém detalhes sobre o estado de saúde do ex-piloto sob máximo sigilo e não divulgam imagens do ex-piloto desde então. É isso aí, meu caro Gil. Bom, como vocês puderam ver na reportagem a seguir, na reportagem que passamos, eu queria comentar um pouco sobre esse caso que, assim, eu nunca vi tanta falta de respeito das pessoas como eu tô vendo, como eu tô vendo no caso Schumacher. Eu nunca vi isso, porque assim, gente, se a família não quer que as imagens sejam divulgadas, que o estado de saúde do Schumacher seja divulgado, respeitem. Tanto que assim, eu até para entender, assim, para recapitular um pouco da vida do Schumacher, eu reassisti o documentário dele ontem,
E a Corina, ela disse o seguinte, que o Schumacher, ele era um cara muito privado, que a vida particular dele não podia, ninguém precisava saber, não podia ser afetado na pista. Então, o que aconteceu? É uma decisão dele, da família dele, de não. Como é que eu posso dizer isso? De não dizer o estado atual de saúde do heptacampeão, porque ele não se sentiria bem se soubesse que tem a imprensa, que tem um monte de gente na casa dele fotografando ele, enfim, fazendo essas coisas. Certo, Gil? Você concorda comigo? O que você tem a comentar sobre esse caso? Pois é, aí eu vejo uma total negligência, né? Tipo, é incrivelmente difícil acreditar que pai e filho estão sendo acusados disso, na verdade, extorquindo dinheiro da própria família para ter que dizer, não, se você não me der quantia X, eu não divulgo isso. Eu não vou botar na imprensa, na mão de não sei quem. É uma coisa que é muita falta de ética, primeiramente. Isso é desumano, na minha opinião, porque, tipo, é família. E família tem que se respeitar um ao outro. Não, a família não deve haver essa questão de briga, discussão. Isso, na minha opinião, é abominável. Sinceramente, isso é uma coisa que, no mínimo, daria cadeia aí para os dois. Isso é muito feio. Assim, o que eu li é que as autoridades da Alemanha, e até está na reportagem, que as autoridades de um Appartal, que é a cidade Appartal, que é a cidade que está investigando esse caso, eles estão tentando, né, eles estão ali tentando investigar esse caso. Então, a promotoria está tentando descobrir quem foram esse pai já sabe-se muito bem, já sabe-se onde trabalha. Pelo que eu li na matéria, que eu não quis falar na matéria, porque, enfim, é um trabalho. Eu não sei se você leu a matéria, Gil, se você sabe onde o pai trabalha. Do filho, nós não temos informações. O filho a gente não sabe onde trabalha, mas assim, a situação deles é uma situação complicada, né, Gil? Pois é, né? É difícil ver isso porque é um histórico muito grande. O piloto de já tem muito tempo de fama, né? Ele já é do tempo que Senna corria ainda, ou seja, já faz bastante tempo, mais de 30 anos. Passou mais ou menos metade de sua carreira no seu auge. Realmente é um piloto genial que teve muitos, muitos feitos, né? Até hoje recordes que ainda não foram batidos. Mas essa questão da família aí, coisas que estão realmente sendo colocadas não na divulgação para que as investigações não sejam atrapalhadas, né? E eu entendo muito bem disso, tendo visto que trabalha na área de TI, eu sei como é que é essa questão. Grande parte das coisas são investigadas apenas por quem realmente sabe buscar através de pegadas digitais ou metadados que ficam escondidos, que só o pessoal que realmente investiga mesmo essas questões através de plataformas conseguem rastrear. Então é bom que isso fique realmente no extremo sigilo, né, como foi falado, e para que essas investigações sejam, né, deem certo, e também com que esses criminosos sejam punidos. Porque mesmo que você passe por uma situação, você consegue sair dela. Não precisa fazer essas coisas ilícitas para ter que alguém sentir pelo menos um pouco de dó de você para ajudar você, se você está passando por algum aperto. É isso aí. E assim, eu tô relembrando aqui um caso de que o Schumacher foi nesse ano ou no ano passado, não me lembro, acho que foi no início, foi nesse ano em que o Schumacher, uma revista alemã, fez uma suposta entrevista que seria a primeira entrevista do Schumacher. Eles fizeram uma entrevista do Schumacher com inteligência artificial e o ex-piloto, ó, eu vou ler uma parte aqui do que está dizendo essa matéria do Matheus Moreira, da CNN Brasil.
O ex-piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, foi alvo de polêmica na imprensa no ano passado, após uma possível entrevista da Alemanha, que havia revelado uma suposta primeira entrevista feita com o esportista desde o grave acidente de esqui 2013, com declarações atribuídas ao alemão. No entanto, o veículo sinalizou apenas no final da matéria que as citações foram criadas por inteligência artificial. Ou seja, continuam tendo falta de respeito com a família do Michael, com a Corina, com o Mick, com a outra filha do Schumacher, que o nome não me vem à memória. O caso aconteceu em abril de 2023, aconteceu em abril do ano passado, e foi protagonizado pela revista, é um nome aqui, enfim, nome alemão, um nome muito difícil. Mas enfim, Gil, e também em 2016, um amigo do Schumacher foi lá na casa dele, tirou fotos do Schumacher e tentou vender para uma revista alemã. Porém, a revista alemã já cogitou imediatamente a família, e aí aconteceu, e aí a família acho que já proibiu tirarem fotos do heptacampeão. Porque, assim, quem são as pessoas que tiveram acesso ao Schumacher? Médicos da Suíça, o filho, Mick Schumacher, a Corina, mãe, esposa do Michael, o Ralf Schumacher, o Rolf Schumacher, o pai. Então, assim, e você vê que na Fórmula 1, quando o Mick corria, em várias entrevistas, em todas as entrevistas, ninguém perguntou. Ninguém perguntava do heptacampeão, do pai do Mick. E uma curiosidade, não sei se vocês sabiam disso, mas o Schumacher, a família dele só podia entrar no box na largada. Porque ele não queria que a família desse entrevista e que a família fosse exposta à imprensa. Não sei se você sabia disso, Gil. Não, não cheguei a saber não, tanto é que realmente eles são muito privados, realmente. Se não me engano, também Jean Todt chegou a visitá-lo em 2016, se não me engano. E até chegou a dizer em entrevista que tinha relatado melhora, mas eu não sei bem se era exatamente isso. Acho que até o Ross Brown também, mas naquele tempo ele não estava fora da F1 até voltar com a Liberty aí, né? Inclusive, sobre o que você falou também, a gente já tem falado isso, inclusive no Young Racers. Naquele tempo eu nem apresentador era. Eu estava pela primeira vez no Young aqui com vocês, e foi falado uma entrevista também feita, uma reportagem, uma matéria, também feita com inteligência artificial, que inclusive acarretou no mínimo uma multa para eles, por causa da regulamentação que está tendo com essas big techs a respeito de inteligência artificial. E isso aí podia dar um processo muito grande em cima deles, levando eles à prisão, essas pessoas que fizeram essas matérias. E, infelizmente, ainda vai acontecer isso. Infelizmente, é uma coisa que não está sob nosso controle, mas também é uma coisa que você vai ver o Schumacher ser muito atacado porque ele está sendo muito alvo de notícia, de especulação, de situações de, como é que está o quadro dele? E aí, como é que está a melhora dele? Sempre pessoas ficam perguntando isso, infelizmente as pessoas tomam proveito disso, dessa situação delicada, para dizer assim, vou ali pegar. Olha só, o jornal da Alemanha mesmo, como foi ético, em dizer, você me mandou aqui revista, foto do Schumacher, mas eu não vou publicar na minha revista, eu vou contratar a família aqui, porque se eu fizer isso, quem vai sofrer o processo sou eu. Então eu não quero esse problema para mim, porque eu sou um jornal de respeito, ou seja, a minha credibilidade vai para o buraco por causa de eu estar ajudando tal pessoa, ou porque, olha, eu tenho uma matéria full de reportagem. Muitas das vezes você não deve pensar somente
na questão de, olha, eu sou o primeiro a falar, mas também em como você deve falar ou se você deve falar. Porque muitas das vezes isso não é uma fonte que é confirmada e muitas das vezes é uma matéria que você não quer que seja lançada, senão a sua credibilidade vai embora, tendo em vista que o Schumacher tem fãs em todo lugar do mundo até hoje, por ser considerado um dos maiores do mundo. Então, com certeza sofreria uma grande retaliação esse jornal e talvez a carreira deles nunca se recuperassem mais. Não, e assim, eu lembro que também tiveram pessoas que fizeram isso foi esse ano, né, que você comentou agora há pouco, que pessoas fizeram essa suposta entrevista do Schumacher, que eu confundi. Mas assim, Gil, eu concordo super com você. Eu acho que assim, primeiro, o jornal que. Vamos lá. Assim, que jornal que vai divulgar a foto do Schumacher, do estado de saúde dele? E assim, esse jornal ele poderia até se queimar. Porque ok, é um furo de reportagem, porque o mundo inteiro quer saber do Schumacher. Há uma década a gente não tem informação do Schumacher. Então, mas assim, eles pensaram, pô, a gente pode tomar um processo em cima disso e a gente vai perder a nossa credibilidade. Então, meu amigo, não brinque com inteligência artificial, não brinque com essas coisas, porque isso aí é bem perigoso nas mãos de quem não sabe usar. Gil, você tá mutado. Pois é, uma situação complexa. Tem mais alguma coisa a acrescentar, Fabrício? Eu não, Gil. Então está certo. Vamos prosseguir com a nossa, nossa matéria aqui do Young Research, porque a gente ainda tem muito mais informações para falar, estamos só no começo. Agora vamos pular aqui, mudar um pouco de assunto e voltar para o começo da semana. Na verdade, antes dela começar, falando sobre a sexta-feira pré-prêmio, pré-grande prêmio da Espanha, da Áustria, perdão. Foi visto, talvez vocês viram aí o TL1 logo de manhã cedo, e aconteceram várias coisas bem interessantes, né, durante todo o desenrolar das sessões, e você vai ter toda a matéria completa para você entender bem o que aconteceu, caso você não viu, na reportagem que se segue. Na manhã desta sexta, dia 28 de junho, na primeira e única sessão de treinos livres para o GP da Áustria, Estão ouvindo? na tarde de sol intenso, o piloto Max Verstappen foi o mais rápido e outros pilotos optaram por poupar pneus macios, com exceção dos dois pilotos da Williams, Alexander Albon e Logan Sargent, e Piastri da McLaren, até os primeiros 45 minutos de treino. Com uma Ferrari bastante discreta, a equipe decidiu fazer testes em seus dois pilotos utilizando um composto macio. Um fato inusitado aconteceu próximo ao encerramento do treino. O piloto holandês Max Verstappen teve um problema em algum sensor do motor do seu carro, ocasionando uma bandeira vermelha, precisando de auxílio para retirar o carro da pista. Retornando à garagem, os procedimentos técnicos foram feitos e o carro voltou aparentemente regulado e com Verstappen dando a volta por cima, baixando ainda mais o seu tempo, superando o piloto da Ferrari, Carlos Sainz, que foi em 1 minuto, 5 segundos e 742 milésimos. É isso aí. Bom, esse treino ele foi um tanto quanto interessante. Assim, ver a quebra do Verstappen, eu acho que foi, na opinião de muitos, acho que deu um ânimo ali para continuarem assistindo e falarem, poxa, esse final de semana vai ser bom. E foi o que aconteceu. Olha, em 2023 nós tivemos as corridas
que não teve vitória do Verstappen foram as melhores. Até agora, a gente não sabe qual foi a melhor corrida do ano, né, Gil? Pois é difícil de marcar, dizer uma realmente. Realmente está sendo muito fantástico essa temporada, de todas as equipes ali brigando, tanto entre si quanto se juntando para brigar contra uma Red Bull. É bem interessante esse formato que a Fórmula 1 está nos entregando. E mostra também uma coisa bem interessante que talvez poucos estejam vendo, que é mais extra-pista. Na verdade, o fã de Fórmula 1, como é muito esperto, ele sabe, mas muitas das equipes que ainda estão chegando, por exemplo, Mercedes, McLaren, agora que vem com um pacote que prometem agora para o Grande Prêmio da Inglaterra, eles estão trazendo um pacote de milhões, ou seja, um desenvolvimento no meio da temporada que estão consolidando uma terceira força, correndo o risco de brigar para a segunda força. E lutando muito com a Red Bull com nitidez, dá para se perceber isso na pista, por telemetrias, por tempos, e pelo decorrer da semana inteira a gente viu que eles têm feito setores que são bem interessantes. E é essa questão que eu estou te falando. Talvez a Red Bull esteja quase no limite do teto orçamentário. Até agora não se disse nada, até agora não se sabe realmente. Estamos para investigar isso. Mas as outras equipes, eles fizeram um carro bom, que está se consolidando como bom no decorrer da temporada e tendo alguns acertos e atualizações que estão trazendo um ganho de performance muito mais acentuado de que somente chegar e começamos com um carro bom que vai vencer todas e no meio da temporada acaba não indo tão bem. A gente viu esse problema do Max Verstappen, que não é a primeira vez. Sorte dele que aconteceu num treino, se fosse numa corrida mesmo natural, normal. A bandeira vermelha viria talvez se ele voltasse e desse tempo de regular, ele voltava para a corrida, mas se não, abandonaria ali mesmo, em alguma agulha, e talvez ficaria com o prejuízo de um abandono. Mas, enfim. Aí. Não, e assim, se o Max abandonasse, Gil do céu, se o Max Verstappen abandonasse, assim, a gente já teve o Norris que já furou o pneu dele. E eu acredito que essa amizade não vá muito adiante, não, viu, Gil? Em entrevista aí, né, recentemente, se não me engano foi hoje, ele diminuiu um pouco o tom, disse que Max Verstappen ligou para ele, né, que eles se acertaram e disse que não há muita coisa assim entre eles, mas eu acho que foi mais para acalmar os ânimos do público. Talvez eles ainda estejam dentro da pista naquela briga pessoal entre eles. Né? Pensou, Gil, se na próxima corrida o Verstappen fura o pneu do Norris? Aí é 20 segundos. Só porque eu não quero já criar ânimo. Calma, 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 pessoal. O jogo, a gente tem uma outra reportagem aqui para exibir para o público. Classificação sprint. Né, meu caro? Bom, você que perdeu a... tá apresentando a tela? Aqui. E show. Mesmo com o ritmo competitivo da Mercedes com o George Russell, Max Verstappen dominou os 3 segmentos das sessões do qualifying para a corrida sprint no GP da Áustria. Nos 3 segmentos, os carros aguardaram até metade da contagem para deixar os boxes, com alguns se arriscando a fazer a estratégia de uma única volta. Mas no SQ2, 5 dos 7 não conseguiram fazer valer e foram eliminados. No último segmento, Charles Leclerc foi prejudicado com uma pane no motor do seu carro e não conseguiu completar a volta, ficando apenas em 10º lugar. O tricampeão Max Verstappen conquistou sua 8ª pole do formato sprint com uma volta de 1 minuto, 5 segundos e 686 milésimos, apenas 0.093 milésimos do segundo colocado Lando Norris e Oscar Piastri fechando a 3ª posição. Vocês conseguiram ver direitinho a apresentação? Com o áudio direitinho? Sim, o áudio e imagem ok. Bom, essa classificação sprint também prometeu, né, Gil?
Pois é, né? Essa aqui é a questão bem interessante das classificações de sprint. Um tempo bem apertado para todos, mas o formato sendo semelhante ao mesmo. E uma coisa que não foi mencionado na matéria é uma coisa bem interessante, que foi o qualify, claro que é na corrida sprint sim, mas ele conta como um qualify, com um menor tempo entre o P1 ao P20 em toda a história da Fórmula 1. É menos de 1,5 segundos. Isso mostra que os carros estão bem iguais, porém em ritmo de corrida alguns devem bastante. Agora ficou bem acirrado. Assim, eu acho que a gente voltou no tempo, porque em 1997, em Jerez de la Frontera, 3 pilotos fizeram os mesmos tempos. E estou falando de quem? De quem? De quem, gente? Estou falando de Jacques Villeneuve, Michael Schumacher e o companheiro do Villeneuve, esqueci quem era na época. Que ano? Quem que era o companheiro do Villeneuve na época? Qual é o ano que eu não lembro? 97. Era o Coulter, não? Deixa eu ver aqui no aplicativo também. Que a gente, assim, gente, a gente não. A gente sabe, mas a gente não tem tudo. Nós não somos máquinas, então a gente não tem tudo na nossa cuca, né? Vou pegar aqui o companheiro. Hans Harald Frentzen. É o Frentzen, né? Frentzen, em 97, ele correu. Em 97, ele correu. Em 97 pela Williams. Franz Harald Frentzen. Porque o campeonato de 97 fica assim: Jacques Villeneuve, Frentzen e Coulter, porque o Schumacher foi desclassificado. Fala o nome do companheiro do Villeneuve aí de novo, o nome completo. Hans Harald Frentzen. Eita, que alemão refinado seu, hein? Ô Gil, agora pensou se o seu pai fosse fã do Hans Harald Frentzen? Pensou? Complicava, né? Aí ia te homenagear. Pensou você? Você, Hans Harald Frentzen. Nossa. Já pensou se fosse Wolfgang von Trips? Então, ó, pra vocês terem noção como o meu alemão está em dia. Heinz Harald Frentzen. Ó que nome de gente, ó que nome bacana. Nome de rei. Nome de rei. Bom, agora, Gil, vamos ver a matéria da corrida sprint. Senhor. A nossa linda, amada e querida Sprint Race. Bora lá. Entre os carros da McLaren e venceu a corrida sprint da Áustria, realizada no dia 27. O piloto holandês resistiu ao ataque de Lando Norris na volta 5 e ainda foi surpreendido pelo companheiro de equipe Oscar Piastri, que largou em terceiro. Enquanto isso, George Russell e Carlos Sainz batalharam pela quarta posição com Lewis Hamilton em sexto lugar e não conseguiu ameaçar o Sainz. A vitória foi de Max Verstappen. É isso aí, meu caro Gil. Essa sprint foi disputada. Foi uma corrida de sprint muito disputada. Nós vimos ali a disputa entre as McLarens, né? Que foi uma disputa muito boa. A Alpine também fez uma bela disputa. A Alpine ali disputando pau a pau, em que eu e o David da Rádio Mania Recife até discutimos quem ia bater primeiro nas duas corridas. Porque o Ocon e o Gasly, pelo amor de Deus, viu? O Ocon não admitiu que foi demitido, não, viu? Pois é. Apesar de tudo, né? É um resultado bem positivo para eles. Mas mesmo que tenha acontecido isso com ele, ainda mostra serviço. É interessante essa questão. É verdade. O David, assim, antes da gente encerrar aqui o nosso Young Racers News,
Eu queria falar que resta, assim, eu peço primeiro desculpas aos telespectadores do Young Racers News por nós não termos feito uma reportagem detalhada sobre essa notícia, mas restam apenas 5 vagas no grid da Fórmula 1 2025. 5 vagas. Oliver Berman foi confirmado na Haas hoje. E mais do que merecido. E o Berman, como o Gil comentou na publicação do Instagram, o Berman ele vai correr pelo carro dele, né, pelo carro da Haas, já nesse final de semana. Ele não vai entrar nesse final de semana, mas ele vai correr o TL1. E eu queria que você falasse quais são as expectativas para esse TL1 do Oliver Berman. Pois é, né? Correndo em casa, talvez ele tenha um entendimento do circuito, um mapeamento estudado de todo o circuito, que não é um circuito tão simples assim de você pilotar, é bem complexo. E você tem que também levar em conta que, apesar de ser a terra natal dele, é um carro também que ele já tem um pouco de experiência, porque o carro da Haas também é um carro semelhante ao da Ferrari. É um carro com uma dirigibilidade fácil, é um carro que tem um setup bem suave, é bem... Opa, peraí que travou. É um setup que dá para você configurar rapidamente fácil. E é um carro muito bom de reta, né? É o melhor carro de reta de todos, né? Isso o nosso amigo da consultoria Acuri falou muito bem sobre, uma explicação detalhada em relação a isso. Mas também o Bergman, ele já correu no Fórmula 1 um pouco mais potente, um pouco mais na Arábia Saudita, né? Substituindo Carlos Sainz após a cirurgia de apêndice. E foi bem interessante a performance dele, que o pai estava mais nervoso do que ele, porém ele ainda tem algum desgaste físico, ele ainda tem alguma coisa assim que possa superar. Porque o Fórmula 1 não é semelhante a um F2, na verdade é uma equipe, não, é uma categoria que te escala para um degrau mais alto. Ou seja, você tem que dar um impulso muito maior em cima disso, porque é um carro bem diferente de se guiar, mas ele segue um padrão bem semelhante ao de F2. E também ele já se mostrou bem consolidado em treinos, também que ele já treinou mais de uma vez. E provavelmente também a Haas vai trazer alguma coisa bem interessante para ele, para que ele possa fazer um treino bem interessante. E no ano que vem, olha só que coisa interessante da Haas, né? A Haas sempre contratou os pilotos que são mais ou menos, meio polêmicos. Tirando o Hülkenberg, que é um piloto extremamente experiente, Magnussen também, mas ele comete muita barbeiragem. Ele está com poucos pontos de ter uma suspensão de corrida. Já o Oliver Berman não. O Oliver Berman, ele é um piloto que está bem interagido na coisa. Interagido acho que não é a palavra correta, mas está bem inteirado, né, na Fórmula 1. E também ele tem uma consistência bem legal, bem interessante. Após o bom desempenho dele na Arábia Saudita, passei a ver que tinha futuro lá o rapaz. E eu já torcia para ele entrar na Haas, sim, naquele tempo, porque os comentaristas falavam muito disso, e hoje está aí sendo consolidado isso, e anunciado em casa, que é melhor do que isso, vai treinar em casa, foi anunciado em casa, e é mais um britânico para a grade da Uma coisa que Fórmula eu 1. queria falar é que, como você comentou, cogita-se Ricardo na Williams. É que também nós não fizemos uma reportagem sobre isso, mas a Williams estaria em negociação com Daniel Ricciardo. O jornalista da Fórmula 1, Will, revelou à F1 TV que Daniel Ricciardo e a Williams estariam em negociações. Bom, gente, a Williams tem uma vaga só, que é a do Sargent. E fala-se no Bottas ou no Ricciardo. Eu não acredito no Ricciardo. Acho que o Ricciardo não fica para 25 na Fórmula 1. Acho que o tempo dele na Fórmula 1 já acabou. Agora, você acha que dá para o Bottas, David?
Não, então, na minha opinião, o Bottas já devia ter se Perdão, aposentado. David. Pelo amor de Deus, David, Gil, nossa senhora. Jesus, eu quero aproveitar aqui, gente, mandar um abraço pro diretor da Rádio Mania Recife, David. David, meu amigo, quero mandar um abraço para você. Tamo junto, David. Abração, David. Forte abraço. Tamo junto. Então, na minha opinião, tá dando retorno aí. Opa, deixa eu desativar aqui. Então, a questão do Bottas, foi falado isso por um jornalista suíço que é bem respeitado. Não lembro o nome dele agora, porque o nome é complexo. Novas, não lembro agora. Novaer. E ele falou sobre essa questão da Williams estar interessada nele, porque infelizmente o Sainz já passou assim, a ser descartado, porque realmente ele não quer. O piloto daquele nível dizer, não, vou para a Williams substituir um Sargent, eu acho que não é grandes coisas para um piloto. Mas enfim, o Bottas, na minha opinião, não vai para a Williams, vai ser mais rebaixado ainda o nível dele, então se eu fosse ele, aposentaria, daria mais espaço para outras pessoas, assim como o Alonso também. E ficaria bem interessante trazer, por exemplo, um Kimi Antonelli para Williams, no lugar de um Daniel Ricciardo. Não é que o Daniel Ricciardo ele tenha ficado... Inclusive o Matheus mandou uma mensagem para mim mesmo agora na hora, eu acho que ele já está adivinhando que a gente está falando do Ricciardo aqui. Ó. O Ricciardo, ele, na minha opinião, já deu muito que tinha que dar. No seu auge, ele não é mais o mesmo. Não fizemos a matéria dele sobre essa especulação na Williams, porque saiu de última hora, em cima da hora agora. Foi praticamente um furo de reportagem, poucas pessoas estão falando disso. E especula-se ele lá, porém eu imagino que ele não aceite o lugar lá. Ele vai se focar nas férias, que vai ter agora em agosto, para dar a volta por cima na segunda parte da temporada, para ver se pelo menos consegue alguns pontos a mais, mas o Dr. Helmut Marko já disse, ó, se você continuar do jeito que tá, eu vou colocar o Lawson, viu? Fica de olho, abre o olho aí, senão você vai sair. Dave, de novo, Gil, desculpa, eu estou com o nome do David na minha cabeça hoje, eu não sei porquê, mas... Esse David deve ser muito bonito para aparecer com ele. Olha quem tá me ligando, Gil, o Matheus. Calma aí, ó, eu vou atender no ar, só para vocês verem. Olá, Matheus, boa noite, nós estamos em gravação ainda. Fica tranquilo, pode falar, dá um oi pro pessoal. Olá, Youngers, do Brasil. Só para dar um oi aqui para vocês, pessoal do Youngers News, um programa espetacular, sensacional. Peço desculpas por ter feito diferente, né? Mas, enfim. Não, ô Gil, ó coincidência, ele te manda mensagem, me liga, olha só. Matheus Henrique 2.0 manda mensagem para o Gil e ainda liga para mim. Olha só. Matheus, boa noite, querido. Você apareceu aqui para comentar da notícia do Daniel Ricciardo? Não, nem tanto assim, né? Nem tanto assim. Assim, já é esperado, não? O Ricardo não iria ficar na equipe. Não é disso que a gente está falando, Matheus. A gente está falando Não, ele já está adivinhando o futuro já. A gente está falando da especulação dele da Williams. Não sei, né? Isso para mim, seria um bom ponto para o Ricardo, porque o Ricardo não vai ser piloto, né? É o seu primeiro ídolo, seu ídolo número 1, a gente falando dele aqui, você liga mesmo na hora para defender ele. Poxa, defende teu ídolo aí, vai, Matheus. Poxa vida, teu primeiro ídolo, caramba. Teu primeiro ídolo. Olha, Gil, a nossa pesquisa está comprovada. Matheus não gosta dos companheiros de equipe de Max Verstappen. Estou falando isso na cara dele porque ele está em ligação aqui comigo.
Matheus, você não gosta dos companheiros de equipe de Max Verstappen. Isso está comprovado. Isso não. Isso não. Olha, ele nega, gente. Ele nega, olha. É porque o Verstappen bota tanta pressão que eles perdem performance. Entendeu? É verdade, Gil. Entendeu? E pra quem quiser, já posso comprar o meu jabá? O palpite, Matheus, vamos deixar o pessoal curioso, vamos deixar para o Young Racers Podcast de amanhã? Não, jabá no canal, rapidamente, né? O que é jabá? Se quiser. Ó a propaganda, ó, intervalo comercial. Pra quem quiser se inscrever lá no meu canal, é Matheus Automobilismo, e tá criando pau na barata, e vamos nessa, porque o Inglaterra vai ser emocionante. É isso aí, Matheus. É isso aí. Olha, amanhã a gente vai estar junto no Young Racers Podcast, certo? Certo, estaremos juntos. Ô, Matheus, acabou de me mandar uma foto sua aqui com o boné da Red Bull. O que é isso? Eu vou mandar essa foto pro Gil. Não, isso é montagem. Foi feito com a inteligência artificial. E a gente vai apresentar no programa de hoje. A gente vai encerrar. Bota o hino da Holanda também. Com o hino da Holanda. E olha, você perdeu a aposta, hein, Matheus? Gil do céu, a gente não esquece, a gente esqueceu da aposta no Café com Velocidade de ontem. Pois é, né? Olha, Matheus, saiba que amanhã vai ter na Holanda no Young Racers Podcast. Vai ser dobrado, vai ter que tocar 2 vezes, no começo e no final. Pra compensar ontem. 2 vezes o hino da Holanda amanhã no Young Racers Podcast. Gil, para encerrar aqui o nosso programa, amanhã a gente vai falar dos treinos, da classificação, de tudo, né, Gil? Exato. Para iniciar a sexta-feira com muita emoção, vamos iniciar aí vendo os desempenhos dos carros no TL1 e TL2 e a gente vai trazer tudo em primeira mão e se surgir alguma outra notícia a gente embola no meio aí e vai dar tudo certo. A gente faz um plantão de notícias e vai dar tudo certo. Pessoal, muito obrigado, Gil. Obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos e até amanhã no Young Racers Podcast. Não esqueça de curtir, compartilhar e deixar o like. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.